Um dos conceitos mais importantes no mercado financeiro é o momentum. Poucas pessoas entendem de fato esse conceito e eu não encontrei nenhum vídeo no YouTube que explicasse de forma satisfatória. Minha principal referência é, óbvio, Martin Pring, capítulos 13, 14 e 15. O conceito de momentum foi explicado pelo Martin Pring através da analogia da bola. Quando eu arremesso essa bola para cima, ela começa a trajetória num ritmo bem rápido, mas à medida que a bola sobe, a velocidade diminui gradualmente, até que ocorre uma interrupção temporária. Ela encontra o topo e começa a cair, já que a força da gravidade faz a sua direção ser revertida. Esse processo de desaceleração da bola é conhecido como perda de momentum na subida. E esse fenômeno também ocorre nos preços do mercado financeiro. Então, o preço que está subindo começa a desacelerar à medida que se aproxima do último topo. Quando um trader ou investidor analisa uma tendência, ele observa duas coisas. A primeira, é óbvio, é a direção dessa tendência. Mas qual é a segunda qualidade de uma tendência? É o nível de momentum. Você vai conhecer aqui o principal indicador de momentum nessa aula. Inclusive, larga um soco no botão do like. No mercado financeiro, a perda de momentum, também conhecida como taxa de declínio, muitas vezes desacelera antes da mínima final. Nas palavras do Martin Pring, o momentum guia os preços o suficiente para alertar de uma potencial reversão da tendência no indicador ou no preço. A boa notícia é que os princípios ou características da interpretação do momentum são o mesmo para todos os indicadores. MACD, IFR, ROC, que é o Rate of Change. Cada indicador vai acentuar uma determinada característica. Você vai escolher qual indicador de momentum você se identifica mais. Eu vou apresentar aqui o principal indicador de momentum e nas próximas aulas eu vou mostrar os outros indicadores de momentum. Importante frisar que você deve sempre analisar os indicadores de momentum em conjunto com algum sinal de reversão de tendência no preço. Então esquece isso de só olhar para o indicador e falar, ah, beleza, é hora de vender. Não é assim. O indicador tem que falar, beleza, tem uma divergência de baixa, mas o preço tem que ter alguma característica ali que aponta para a reversão da tendência. O principal indicador de momentum é o ROC. O termo vem do inglês Rate of Change, que é traduzido como taxa de variação. O ROC, ou ROC, é a forma mais simples de medir o momentum, que é calculando a taxa em que o preço de um ativo varia ao longo de um determinado período de tempo. Então se liga aqui, eu vou vir em indicadores, vou escrever Rate of Change, ó, esse que é o ROC, tá? Lembrando que a gente opera e investe pelo BTG Pactual, parceiro do canal. Quando terminar esse vídeo, abre sua conta no BTG pelo link na descrição. Também tem o QR Code aqui do lado. Ele oscila em torno de um ponto central, que é isso aqui, ó. É esse nível zero. Esse é o ponto de equilíbrio. Nas palavras do Martin Pring, é uma linha de equilíbrio horizontal. Mas eu acho mais simples a gente chamar ela de linha zero, tá? Essa linha representa o nível em que o preço está inalterado desde sua leitura há X períodos atrás. Calma que você vai entender, tranquilo. Se o preço não mudasse, ficasse sempre sendo negociado um ativo a R$100, tá? Não muda o preço, não tem variação. Como que está o ROC desse ativo? O ROC seria uma linha reta aqui no nível zero, tá? Felizmente os preços mudam. É aí que tá a oportunidade pra gente ganhar dinheiro, lucrar, lavar a égua. Então, quando o ROC estiver acima da linha zero, o preço do mercado é mais alto do que estava há X semanas atrás. Então, olha só, cliquei duas vezes aqui no indicador. Olha o período aqui, período 9, tá? Tá regulado para 9. E eu já vou mostrar aqui que dá pra gente usar uma combinação do ROC de 9, ROC de 12, ROC 18. Já vou explicar, mas antes entenda só o seguinte. Se o indicador estiver acima da linha zero, porém em declínio, caindo, ó, o preço ainda está acima do seu nível de 9 semanas atrás. Mas a diferença entre as duas leituras está diminuindo, ou seja, o ROC indica perda ou ganho de momentum. Vou cobrar isso aqui na prova. Então, Martin Pring diz lá pela página 250, a subida do momentum deve ser interpretada como um fator altista e um declínio do momentum como um fator baixista. Mas olha só que interessante, o autor sugere 3 ROCs
ROCs regulados para diferentes períodos. Olha só que bacana. Vou até tirar o indicador de volume. Vamos só botar o ROC aqui. O que eu vou fazer aqui para explicar para vocês? A gente já tem o ROC de 9, né? Eu vou botar agora, esse aqui vai ser o ROC de 12. Pleno carnaval, eu gravando aula de ROC. Ó, vou botar aqui mais um ROC, tá? ROC de 18. Isso eu não tirei da minha cabeça, não. Isso aqui é o Martin Pring que ensinou. Então, você vai botar 3 ROCs. Um de 9, um de 12 e um de 18. E você vai fazer uma comparação entre eles. Porque se, por exemplo, o preço rompe uma linha de tendência... Ó, aqui tem uma linha de tendência do gráfico diário, tá? É que aqui eu tô no semanal, mas ó só. Isso aqui é uma linha de tendência, tá? Do gráfico diário. Deixa eu voltar pro semanal. Quando o preço rompe uma linha de tendência, você vai olhar para os ROCs. Então, você olha se os 3 ROCs estão confirmando o rompimento da linha de tendência. Você tem o peso da evidência te dizendo que o rompimento será bem sucedido. E será o quê? Acompanhado de momentum. Então, o rompimento da linha de tendência vai ser acompanhado por momentum. Quem diz isso não sou eu, é o ROC. Mas se um desses 3 ROCs não confirmar o rompimento da linha de tendência, você já desconfia daquele movimento. Olha só que interessante. Então, quando você observa um oscilador, você observa coisas como divergências entre o oscilador e o preço, você observa região de sobrecomprado, sobrevendido, você observa quebras de linha de tendência, como a gente está vendo aqui. É sempre uma comparação entre os osciladores e o preço em si. Até cruzamento de média móvel você pode usar, tá? Aqui eu dei o exemplo com linha de tendência, mas você pode pegar um rompimento da média móvel. Aí você vê, pô, o ROC de 9 rompeu também, 12 rompeu também, um deles não rompeu, você já tem menos peso da evidência. Se os 3 tiverem rompido junto com o preço, tá te avisando que tem bastante momentum nesse movimento. Então é o seguinte, lá pela página 253, o Martin Pring diz: o momentum tipicamente reverte junto com o preço, mas frequentemente com uma pequena vantagem. Mas só porque os osciladores mudam de direção, nem sempre significa que o preço vai mudar de direção também. Isso está no primeiro parágrafo ali da página 253. E aí ele explica que uma reversão no momentum da tendência geralmente confirma as evidências de um sinal de reversão da tendência do preço. Ou seja, os sinais que você pega no indicador de momentum são uma testemunha a favor da tese de que a tendência vai reverter. É mais um peso da evidência. A análise de níveis sobrevendidos e sobrecomprados é a principal forma de interpretar o momentum. Você pode traçar por conta própria linhas de sobrevenda e sobrecompra no indicador. Agora eu vou tirar isso aqui, ó. Vou tirar o ROC de 12, ROC 18, vou aumentar o ROC de 9. Olha só a sacada que eu vou passar para você. Você vai construir aqui o seu próprio nível de sobrecomprado e sobrevendido, identificando topos e fundos que são frequentemente tocados pelo indicador. O IFR, ele é um oscilador que já tem ali embutido nele o nível de sobrecomprado e sobrevendido. O ROC, ele não tem isso, mas você pode construir por conta própria. Aqui eu observo, ó, chegou aqui bem perto, ó, nesse momento aqui, tá vendo? Tem bastante toque. Então, isso aqui que era o momento que o ROC estava sobrecomprado. A gente observa o ponto onde tem mais toque para a gente construir nosso nível de sobrecomprado e sobrevendido. Aqui tem outro, ó. Botar até um pouquinho mais para cá. Então, novamente, o IFR ou o estocástico já vem com essas linhas de sobrecompra e sobrevenda porque eles foram projetados para dar ênfase nessa questão. O ROC não. Importante entender que quando o preço atinge níveis de sobrecomprado e sobrevendido, isso não significa necessariamente que haverá uma reversão na tendência. Probabilidades favorecem uma reversão, mas às vezes o entusiasmo dos compradores é tão forte que o preço vai continuar subindo mesmo em região de sobrecomprado. Até por isso, o indicado é você pegar o sinal de entrada na operação no próprio preço, só usando um apoio do indicador. A dica de ouro que eu vou dar aqui é a seguinte: só utiliza sinais de sobrecompra e sobrevenda tendo observado a direção da tendência primária, porque no mercado de alta o preço é sensível a níveis de sobrevenda. No mercado onde a tendência primária é de alta, teremos movimentos corretivos contra a tendência principal. Aqui dentro tem uma tendência de baixa no tempo menor. E essas pequenas tendências de baixa, que são correções do tempo maior, podem levar o indicador de momentum para níveis sobrevendidos. E já que a tendência primária é de alta, haverá uma sensibilidade a esses níveis de sobrevendido. Por isso, todo mundo usa
errados osciladores. O que a pessoa faz? Ela vê uma forte tendência de alta, aí observa que o mercado chegou em níveis de sobrecomprado. Aí ela vai e entra vendido. Só que o mercado continua subindo, mesmo em região de sobrecomprado. Por quê? Porque a tendência primária é de alta. O mesmo vale no sentido contrário. Se a primária é de baixa e o preço corrige até atingir um nível de sobrecomprado, a sensibilidade é grande. Ele não vai aguentar ficar ali. Mas se esse mercado vai em níveis sobrevendidos, não necessariamente ele vai reverter, porque a primária é de baixa. Se for uma forte tendência, pode aguentar ficar bastante tempo em região de sobrevendido. Por isso a gente não pega a faca caindo, inclusive, que é comprar quando o preço está caindo em tendência de baixa. Os limites que o preço vai alcançar em regiões de sobrecompra e sobrevenda dependem se a gente está falando de uma tendência primária ou intermediária. Tem aula sobre tendência primária e intermediária aqui no canal, vou deixar todos os links na descrição. Um sinal de entrada na operação com apoio do ROC ou qualquer outro oscilador se dá quando o indicador ultrapassa níveis de sobrecompra e sobrevenda de forma prolongada. E isso aqui, ó, quando ele ultrapassou é quando ele estava de fato sobrecomprado. Então repare que quando o preço estava aqui e ultrapassou o nível de sobrecomprado, perdeu a linha de tendência de alta, entra vendido, pega um sinal aqui no preço, que é a quebra da linha de tendência, mas você entra vendido porque você sabe que o ROC vai buscar a linha zero. Olha só que maneiro. Então você entra vendido aqui, ó, porque quebrou a linha de tendência, e aí você fez aquilo, né, de ver se o ROC 18, o ROC 12 e o ROC 9 estão se confirmando. Beleza, entrei vendido na quebra da linha de tendência. Você já sabe que o ROC provavelmente vai buscar o nível zero, tá? Ele vai voltar para o nível zero. Você busca aqui um suporte no preço para você realizar a sua operação vendida, que você entrou vendido na quebra da linha de tendência. O Martin Pring diz que tem uma estreita ligação entre os indicadores de sentimento de mercado e as características dos osciladores. O que é uma mudança no sentimento do mercado? É se ele ficou mais altista ou mais baixista o sentimento. E essas variações no sentimento do mercado são refletidas nos osciladores. Um mercado sobrecomprado pode ser a evidência de que a balança da oferta e demanda pesou para o lado do touro. Estamos numa forte tendência de alta que vai continuar por muito tempo. Para de achar que é só entrar vendido quando o preço atinge nível de sobrecomprado. Tem que analisar o contexto inteiro. Teve uma quebra na linha de tendência de alta para você estar querendo entrar vendido? Principalmente por conta da questão que eu expliquei. Se a primária é de alta, o preço vai aguentar ficar sobrecomprado por mais tempo. Você também tem que observar se a gente está no início ou no final de uma tendência. É apenas quando a tendência de alta está amadurecendo ou durante as fases de baixa que os níveis de sobrecomprado podem ser confiáveis para sinalizar que uma alta está prestes a ser abortada. E o Martin Pring diz: o próprio fato de que o indicador não consegue permanecer ou mesmo alcançar uma condição de sobrecomprada por muito tempo é em si um sinal de que o avanço está perdendo momentum. O que eu vou fazer agora? Eu vou preparar as aulas seguintes, vão ser sobre os outros indicadores de momentum. A aula de hoje foi focada no principal indicador de momentum, que é o ROC. Então, para não perder as próximas aulas, se inscreve no canal. Lembrando que a gente opera e investe pelo BTG Pactual, parceiro do canal. Quando terminar esse vídeo, abre sua conta no BTG pelo link na descrição. Tamo junto, sucesso, aquele abraço.